Olá, meus irmãos, a paz, o pastor Miro aqui de novo. Vamos responder mais uma. Não é caixinha de perguntas, na verdade, foi algo que comentaram num post nosso, é, quando nós postamos a palavra que está lá em Marcos 12:17. Então eu quero ler com vocês aqui para que a gente possa estar tirando a dúvida do irmão, certo? Diz assim a palavra de Marcos 12, a gente vai ler a partir do 13. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: De quem é essa imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Somente até aqui, certo? Então a gente postou essa palavra e um irmão, ele comentou assim, ó: Mas ele fez isso para cumprir a lei, porque ele estava sobre a lei, certo? Depois da sua ressurreição, a cédula foi quebrada. Hoje ofertamos de coração e não igual 90% das igrejas pregam que o dízimo é obrigado e estamos roubando a Deus. Esse é o meu entendimento. E mesmo assim, o dízimo na época era mantimentos e não dinheiro, mas infelizmente está cumprindo a palavra de Deus em Mateus 24. Então, olha só. Eu vou tentar interpretar isso que o irmão ou a irmã colocou aqui, porque tá muito confuso, né? A argumentação. Tá meio ambíguo também. Então, eu quero ler com vocês mais duas palavras que vão complementar aquilo que eu vou falar. Então, ó, quero ler com vocês lá, que vocês abram comigo o livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 6, tá? Diz assim, ó: De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntaram: como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seus frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Somente até aqui a gente vai ler, tá? E eu vou ler mais uma palavra ainda que está lá em... aí ele citou aqui no final, está se cumprindo a palavra de Deus em Mateus 24. Tá, então vamos voltar. Vamos falar de Marcos 12:17, que está falando aqui
se é devido ou não pagar imposto, né? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que, que Jesus estava falando nessa oportunidade? Ele estava dizendo que nós, homens, e isso a palavra ela diz, Paulo falou por diversas vezes a respeito disso, no Novo Testamento, não é só no Antigo que está falando a respeito de lei. Nós estamos debaixo de lei de homens aqui na Terra, certo? Até eu fiz uma pergunta esses dias na caixinha de perguntas, fiquei horrorizado com as respostas. Dizendo que nós não devemos seguir 100% a lei dos homens. Então, meus irmãos, é assim. Nós estamos sujeitos a uma lei. Se eu for na rua e tomar algo de alguém, roubar algo de alguém, e eu for denunciado, eu posso vem uma autoridade policial, vou ser preso, vou ser julgado por aquele ato. Então, esse julgamento e essa lei é a lei do homem. Não teve, nisso que eu acabei de falar, não teve lei de Deus. Né? Deus ele não interferiu em nada, foi somente a lei do homem. Correto? Existem outras diversas leis que nós estamos debaixo dessas leis. As leis do nosso município, as leis do nosso estado, as leis do nosso país, certo? E nós temos que entender que existem autoridades acima de nós. E nós devemos ser submissos a essas autoridades sim, certo? Eu não estou dizendo que a gente tem que ir contra a palavra de Deus por causa da lei do homem. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que nós temos sim que obedecer à lei dos homens, né? Sermos obedientes, correto? Isso é uma coisa. Temos que ser obedientes aos nossos pais, não é verdade? Temos que ser obedientes a muitas coisas que estão acima de muitas autoridades que estão acima de nós. Isso é um ponto. Quando Jesus ele mostrou isso, ele estava querendo dizer que ele era um homem comum, né? Ele tinha nascido homem, ele era 100% homem, e apesar de todo o ministério dele, todo o plano dele, de Deus, para a vida dele, ele também era sujeito a pagar aquele imposto. E foi isso que ele mostrou, certo? Submissão à autoridade. Só que ele disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que era devido a César? Era o imposto. Por isso ele pagou o imposto. Ele pagou o imposto dele e o imposto de Pedro. Não é verdade? Ele não mandou Pedro ir lá buscar, tirou da boca do peixe as duas moedas, uma para pagar o imposto dele e uma para pagar o imposto de Pedro, certo? A gente não tem, na nossa vida cristã, na nossa vida, o crente não tem que pagar os seus impostos? O crente não tem que pagar água, luz, telefone? Ou o crente tem que viver de gato net? Ou o crente tem que viver de coisas roubadas? Será que isso é lícito? Será que isso é a vontade de Deus para nós? Não, né? A vontade de Deus para nós é que a gente faça tudo de acordo com a lei dos homens também. Né? Por que que Deus ele fala, quando do nosso casamento, mesmo que tenha consagração, para que a gente se case, e muitos cristãos já se passaram por isso, de Deus cobrar a pessoa, ela fazer o que é direito diante dos homens, na lei dos homens, correto? Então, é assim que funciona, certo? Agora, por que essa questão do dízimo veio à tona? Porque a Deus o que é de Deus, então quer dizer que é o dízimo que Jesus estaria falando, mesmo que fosse o dízimo, vocês viram que eu acabou de ler a palavra, é possível se roubar a Deus sim, sabe? Porque o dízimo, ele é uma questão de gratidão. O dízimo não é uma questão de obrigação, certo? Apesar de ser um mandamento, faz quem quer, assim como toda a palavra. Porque a palavra diz não matar, para não matar, para não roubar, para não adulterar, né? Para que a gente possa ter o Deus acima de todas as coisas, amar a Ele acima de todas as coisas, para que a gente não ame nenhum outro Deus além dele, certo? Só que todas as coisas são partes da lei, certo? A gente obedece se a gente quiser, o dízimo é a mesma coisa, certo? O irmão disse aqui, que 90% das igrejas pregam que o dízimo é obrigado, que estamos roubando a Deus. Quem não dá o dízimo está sim roubando a Deus, é o que diz a palavra, e está lá em Malaquias. A não ser que você rasgue o Antigo Testamento e acha que não tem validade, que para mim é um absurdo, porque Deus ele se revela em todo o Antigo Testamento,
né? O próprio Jesus disse que em nenhum ponto, né, seria retirado da lei. Ele não estava ali para retirar, e muito pelo contrário, ele estava para fazer cumprir a lei, certo? Então, aqui o dízimo era pago em mantimentos. Tudo bem que você paga em mantimentos, então você quer pagar em mantimentos, não tem problema nenhum. Sabe como que você faz? 10% do que você ganhar hoje em dia, você compra uma cesta básica e dá para alguém que está passando necessidade. Você vai estar pagando em mantimento. Você não acredita que a igreja, que o pastor da igreja, que a igreja da tua comunidade, que a igreja que você frequenta vai estar fazendo o bom uso daquele dinheiro? Então faça você. Faça você a obra de Deus, só que devolva para Deus o que é de Deus. O que a palavra diz. E 10%, meu irmão, é muito pouco perto do que ele te deu. Ele te deu 100%, você está devolvendo 10 para ele. E para que você está devolvendo 10 para ele? É para Deus que você está dando? É Deus que está se enriquecendo? Não, é para a obra dele. É para ajudar as pessoas, para ajudar os necessitados, os carentes, para fazer obras sociais, certo? Para ganhar mais almas para Jesus, para salvar mais almas. Então é para tudo isso, sabe? Então, aqui está dizendo ainda para se cumprir o que está em Mateus 24. O que está em Mateus 24? Mateus 24 está dizendo, eu quero ver com vocês, está falando a partir do o fim de todas as coisas agora, né? Que Jesus está voltando. Realmente nós ansiamos para que volte, para que Jesus volte e para que aconteça Mateus 24 e vai acontecer. Já foi profetizado. Não há nada que a gente possa fazer que vai impedir Mateus 24 de se concretizar. Então, tá muito ambíguo tudo que foi falado aqui. Eu discordo completamente do que foi falado pelo irmão. Não há como defender, sabe? Primeiro, né? Nós temos que ser submissos às autoridades, à lei dos homens, sim. Né? Eu discordo de muitos irmãos que responderam nas enquetes que não, que a gente não tem que seguir 100% a lei dos homens. A gente precisa seguir, sim. Senão a gente vai preso, né? E Deus, ele não vai tirar a gente da cadeia porque a gente desobedeceu à lei do homem, certo? E a gente é submisso à lei do homem. Isso eu não estou querendo dizer, irmãos, tomem cuidado, sabe? Não deixem as coisas, palavras enganarem vocês. Quando for então quer dizer, pastor, que quando for para receber a marca da besta, se for uma lei, o senhor vai receber. Não é isso, meus irmãos. Estou dizendo que a gente não tem que fazer nada que vá contra a palavra de Deus, mas a própria palavra de Deus diz que a gente tem que ser submisso às autoridades, aos governantes, certo? Então nós estamos sim dispostos, nós precisamos pagar os nossos impostos. Isso é lícito. Convém ao cristão fazer isso, agrada a Deus, né? Próprio Jesus, ele não foi contra a autoridade de Roma. Jesus tinha um poder para acabar, para tirar o rei dali, para acabar com todo aquele império romano ali. Por que ele não fez isso? Por que foi de outra forma? Certo? Então é isso.